O que esconde a internet mais vigiada do mundo? Na China, sob camadas de censura brutal, vigilância em massa e um controle quase absoluto, existe um mundo onde o doentio, o distorcido e o perturbador são o mais comum. E o caso da influenciadora Abby Choi é uma prova clara disso. Ela tinha tudo: fama, beleza, dinheiro e uma vida perfeita. Mas um dia ela desapareceu sem deixar rastros. 72 horas depois, sua cabeça foi encontrada cozida dentro de uma panela e suas pernas em uma geladeira. Os responsáveis estavam mais perto do que qualquer um imaginava. Abby Choi era uma modelo, influenciadora e empresária de Hong Kong que, com apenas 28 anos, havia alcançado o auge da fama na China. Literalmente, ela era conhecida como uma deusa da moda e da beleza. Era comum vê-la na Semana de Moda de Paris, Milão, Nova York e outras capitais do design. Além disso, ela já havia trabalhado com grandes marcas como Dior e Chanel. Resumindo, ela era a principal referência chinesa de moda e beleza nas redes sociais. A internet era sua casa e seu local de trabalho, então, obviamente, dizer que ela era milionária é pouco. Abby também era mãe de 4 filhos, 2 com seu atual parceiro Chris Tan e 2 com seu ex Alex Wong. E embora não estivessem mais juntos, ela ainda se dava mais ou menos bem com a família dele, tanto que ainda os ajudava financeiramente. Ela contratou seu ex-cunhado como motorista e até o ajudou a montar um pequeno negócio. Além disso, ela havia comprado uma propriedade para toda a família em Kadoorie Hill, uma das áreas mais luxuosas de Hong Kong. Um apartamento avaliado em mais de 9 milhões de dólares que havia sido colocado no nome de seu ex-sogro. Com o tempo, Abby tomou a decisão de começar a encerrar o ciclo com a família de seu ex. Ela queria se dedicar 100% à sua nova vida com o atual marido e seus filhos, então decidiu transferir o luxuoso apartamento em Kadoorie Hill para o seu nome. Uma decisão que lhe custaria a vida. Mas antes de continuar, a ideia de Abby era resolver a questão dos papéis de propriedade para assim poder vendê-lo ou simplesmente deixá-lo para seus 4 filhos no futuro. Não que seu ex-sogro ficasse com ele e fizesse o que quisesse, mas assim que Abby mencionou que queria regularizar tudo, o clima com a família Wong mudou. Já não era o mesmo tratamento de sempre, seu ex-marido e a família ficaram furiosos. A sensação de desconforto era evidente. Silêncios, evasivas, olhares estranhos, algo que antes parecia uma relação próxima, agora se sentia tenso. Foi aí que Abby entendeu que não podia mais confiar, que precisava proteger o que era seu. Por isso, junto com sua mãe, entrou com um processo para garantir que aquela propriedade estivesse em seu nome. Seu ex-marido brigou com ela, disse que ela era uma traidora e que só estava fazendo aquilo para incomodá-lo, a ele e à sua família, que ela não precisava daquele dinheiro e que eles não iriam se deixar pisar. O que Abby não sabia era que seu ex-marido estava falando sério e que a decisão de colocar o apartamento que ele havia dado em seu nome lhe custaria a vida. No dia 21 de fevereiro de 2023, Abby pediu ao seu motorista e ex-cunhado que a buscasse no mesmo distrito do polêmico apartamento. Ele, cumprindo seu trabalho, a buscou e, a partir desse momento, não se soube mais nada sobre Abby Choi. Horas depois, ela foi dada como desaparecida ao perceberem que não foi buscar sua filha na escola, como fazia todos os dias. Obviamente, a polícia percebeu que a última pessoa que a viu com vida foi seu ex-cunhado e motorista Anthony Wong. Por ser tão famosa na China, a notícia de seu desaparecimento se espalhou por todos os meios de comunicação. Não é comum que uma pessoa desapareça dessa forma em um país como a China, e menos ainda uma influenciadora multimilionária. 3 dias depois, em 24 de fevereiro de 2023, a polícia, ao rastrear o caminho percorrido pela van de seu motorista, chegou a uma casa no distrito rural de Tai Po, uma área afastada do centro de Hong Kong.
Quando a polícia entrou na casa, encontrou uma das cenas mais aberrantes e sádicas já vistas em um crime na história da China. Ao que tudo indica, o que aconteceu foi que quando seu ex-cunhado a buscou, no meio do trajeto até o destino, ele pegou um martelo, se virou e a golpeou violentamente na cabeça. Ele a levou para esta casa afastada do centro de Hong Kong, que havia sido alugada dias antes por Wong Kau, seu ex-sogro. Uma casa que havia sido adaptada como um matadouro improvisado. E ali, seu ex-marido, seu ex-sogro e seu ex-cunhado fizeram o impensável com ela. Com Abby inconsciente para fazê-la desaparecer e eliminar evidências, começaram a cortar partes do seu corpo. Eles haviam adquirido todas as ferramentas necessárias para desmembrá-la. Usaram serras elétricas, facas, martelos e um moedor de carne para cortar os membros e tudo o que pudessem. Depois de desmembrá-la sem motivo, começaram a pensar em como se livrar dos restos. Assim, as pernas amputadas foram dobradas como se fossem um galho quebrado e colocadas em um refrigerador. A cabeça decepada foi colocada em uma panela com água fervente junto com suas costelas, partes de cabelo e vegetais. Você ouviu direito, vegetais. Imagino que era para fazer parecer que estavam preparando uma sopa. Realmente não entendo o que passou pela cabeça desses doentes para cozinharem a cabeça dela. Literalmente, como se não fosse nada, eles a cortaram em várias partes apenas para evitar que o corpo fosse facilmente reconhecido e para se livrar das evidências. Quando a polícia entrou na casa e viu isso, ficaram em choque. Eles não estavam acostumados a ver tamanha brutalidade. A casa havia sido equipada com plásticos, aventais de açougueiro e outros itens que indicavam que o local havia sido preparado deliberadamente para cometer um crime violento. Nesse momento, tudo ficou claro por si só. O caso deixou de ser um desaparecimento misterioso e se tornou um dos crimes mais impactantes da história recente de Hong Kong. A cena era tão aberrante que vários policiais solicitaram ajuda psicológica após o caso. O pior é que, quando encontraram a cabeça, as pernas e as costelas, ainda faltavam partes do corpo. O tronco e as mãos nunca foram encontrados, apesar de terem envolvido mais de 100 agentes na busca pelos restos. Obviamente foi fácil encontrar os culpados. Prenderam Alex Wong, o ex-marido de Abby, justamente quando ele tentava fugir em uma balsa para Macau. Ele foi capturado com muito dinheiro em espécie e relógios de luxo. Também prenderam o pai, ex-sogro de Abby, que era policial aposentado e principal autor intelectual do crime, assim como Anthony Wong, o irmão de Alex e motorista de Abby. Mais tarde, a ex-sogra, Jenny Lee, também foi presa, acusada de acobertar o marido e os 2 filhos. O caso foi levado a julgamento com provas contundentes: DNA, câmeras de segurança, vestígios no veículo e a evidência forense encontrada na casa. Não havia como não serem eles. Até o momento, todos os acusados permanecem sob custódia. O processo judicial continua em andamento, mas as peças estão sobre a mesa e o país inteiro acompanha de perto o desfecho dessa história que, de qualquer ângulo, parece saída de um pesadelo. E tudo porque Abby Choi queria reivindicar o que era seu. Isso é apenas uma amostra do que se pode descobrir quando se investiga um pouco na internet da China. O lado obscuro da internet não esconde apenas crimes sórdidos, mas também, em troca de fama e dinheiro, pode acabar te arrastando para a morte sem que você perceba, como aconteceu com Abby Choi. Outro caso relacionado ao lado obscuro da internet da China que me deixou impactado explodiu há pouco tempo, em julho deste mesmo ano. Aconteceu na cidade de Nanjing, na província de Jiangsu, e em questão de horas capturou a atenção de milhões de pessoas na internet, tanto que se tornou um dos temas mais virais do mundo. E com razão. Tratava-se do caso de um homem de 38 anos identificado pelo sobrenome Diao, que operava sob uma identidade falsa, uma identidade na qual se passava por uma mulher chamada Sister Hong, que significa Irmã Hong.
Jiao utilizava essa identidade para atrair homens heterossexuais por meio de suas redes sociais e aplicativos de namoro, fingindo ser uma mulher casada que queria ter algum encontro sexual ocasional. Por isso, tudo era muito secreto, mas não tanto quanto as vítimas acreditavam. Regularmente publicava conteúdo no Douyin, o TikTok chinês, então pode-se dizer que era uma influenciadora ou pelo menos tentava ser. O modus operandi de Jiao era meticuloso. Usava maquiagem, perucas, filtros em seus vídeos e mensagens cuidadosamente redigidas para criar a ilusão de que era uma mulher de verdade. Além disso, trabalhava muito com a voz que realmente parecia uma voz feminina. Aos homens com quem entrava em contato, dizia que não cobrava dinheiro, mas pedia algum presente como prova de carinho: leite, óleo de cozinha, frutas ou pequenos eletrodomésticos. Não entendo que tipo de presentes são esses. Essa estratégia permitia que ele gerasse confiança em suas vítimas e se apresentasse como alguém acessível. Os encontros aconteciam em seu apartamento. Primeiro, ele convidava os homens para tomar alguma coisa enquanto conversavam e quando já estavam suficientemente bêbados ou drogados, porque do contrário não há explicação para o que faziam, ele os seduzia pouco a pouco e iniciava o encontro. E, por mais incrível que pareça, a identidade falsa não era a única coisa terrível. Bem no momento em que a ação começava, sem que as vítimas soubessem, as relações sexuais eram gravadas com uma câmera escondida estrategicamente instalada no quarto. Depois de gravar, ele vendia os vídeos por meio de um grupo privado na internet por 150 yuans, cerca de $20 aproximadamente. Você consegue imaginar sair para conhecer uma garota, ter relações com ela e depois descobrir que sua intimidade está sendo vendida na internet por $20? E por mais incrível que pareça, o que te contei não é o mais aberrante. Além de gravar os encontros e de ser um homem, Sister Hong era portadora de uma das piores doenças sexualmente transmissíveis, HIV. Ou seja, não só abusava deles, como também os condenava a uma possível morte. No início, dizia-se que ele havia abusado de mais de 1.600 vítimas, mas na verdade esse número nunca foi oficial. O número confirmado até o momento pelo Centro de Controle de Doenças de Nanjing é de 237 homens que tiveram contato físico com Jiao e que se submeteram a exames médicos depois que o escândalo veio à tona. Mas pense bem, esses são apenas os que confirmaram ter tido relações com ela, ou, melhor dizendo, com ele. Aposto que há muitos outros que, por vergonha, não disseram nada. No final, Jiao foi detido em 6 de julho de 2025 após uma denúncia anônima que alertou as autoridades sobre a existência do grupo onde os vídeos eram distribuídos. E, embora até a data deste vídeo ele ainda não tenha sido condenado, foi formalmente acusado pelos crimes de produção e distribuição de material obsceno, além de transmitir deliberadamente uma doença sexualmente transmissível. As leis chinesas consideram isso um crime grave, com penas de 2 a 10 anos. Também foi disponibilizada uma linha especial do Centro de Controle de Doenças de Nanjing, para que qualquer pessoa que acredite ter tido contato com Sister Hong possa pedir ajuda médica e psicológica. Imagine o trauma desses pobres homens. E o fato é que eles não percebiam. Ao que parece, ele só aceitava ter relações em certas posições e não permitia que o tocassem muito nem que tirassem sua roupa. Por isso, as vítimas não percebiam. Embora você tivesse que estar muito bêbado para não perceber. Mas enfim, cada um com o seu. Aliás, lembre-se que se quiser apoiar o canal, não se esqueça de clicar. E bom, isso foi tudo por hoje. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Se você gostaria que eu explorasse o lado obscuro da internet de algum país específico, deixe nos comentários. O comentário com mais curtidas será o tema do próximo vídeo. Obrigado por tudo e até a próxima.